Olá, pessoal. Mais uma vez com vocês, o podcast Não Erre no H. Aqui comigo, nosso colega Edson. Obrigada, Edson, por estar com a gente mais uma vez. Tudo bem, Célia? Tudo Prazer ótimo. é nosso aqui. Aproveito e agradeço também a Trilha Emprego. 33 anos prestando o melhor serviço no recrutamento e seleção de mão de obra efetiva e temporária. E também a Ritaco, 38 anos entregando saúde aos seus clientes. E agradecer também a parceria que temos com o CIESP Guarulhos e com o Grupo Intercel, Grupo de Profissionais de Recursos Humanos, do qual faço parte da coordenação. Começando agora a parte 2, a gente vai estar falando exatamente sobre a parte com liderança, né? E aí, Célia, o que a gente teria? A primeira pergunta para ele. Os primeiros passos, né? Por exemplo, para o próprio RH. Como que o RH pode ajudar nessa junção de gerações, né? Como o RH pode apoiar? Qual o papel do RH nisso tudo? Porque o RH também vai ter geração X, Millennials, geração Z. Eu costumo dizer que o RH tem um papel fundamental, né, para obter essa sinergia, né? Eu entendo que o RH é o elemento que catalisa as gerações, né? Independente da geração que seja os ocupantes dos cargos de RH, ele tem que ser o elemento catalisador, que junta, acola, né? O que vai dar a sinergia. Você colocou a questão da liderança. Uma das preocupações que o RH tem que ter, na minha visão, para 2026, 2027, 2028, é preparar a liderança para receber essa geração que está entrando no mercado de trabalho. Ela está chegando, né? São 45 milhões de jovens que estão entrando no mercado de trabalho. Já tem 20 milhões atuando aí, né? Ou seja, a força de trabalho dos próximos 5 anos será a geração Z. Então, se nós não soubermos preparar a atual liderança, e a atual liderança vem de um histórico de alcançar a liderança, não por ter o perfil de liderança, mas por ter tempo na organização, né? Então, ele era um excelente profissional, um excelente técnico, e alguém falou, olha, ele é muito bom, vamos promovê-lo a líder? E aí é onde acontecem alguns desastres, né? Porque ele não tem o perfil de líder, não está preparado para liderar, e às vezes pode agir de maneira um pouco rústica na interpretação dessa nova geração, né? E a gente já sabe qual é o resultado. O resultado é que temos aí possibilidade de um passivo trabalhista por assédio, né? Então, há que se preparar essa liderança para receber essa nova geração. E essa nova geração demanda um outro estilo de liderança. Demanda, por exemplo, saber dar feedback. E não é o feedback dado a cada 6 meses. É o feedback instantâneo, né? Ele quer orientação. Ele demanda orientação, essa geração Z. Ele precisa de reconhecimento. Aliás, todo mundo precisa de reconhecimento, independente da geração, né? Então, eu diria assim, o desafio de RH é montar programas de desenvolvimento e liderança com foco nesta geração. Como a gente vai acolher, como a gente vai acomodar, como a gente vai dar feedback, como a gente vai orientar essa geração. Então, eu entendo que esse é o grande desafio de recursos humanos com relação à liderança. Agora, Daniel, a gente está aqui já há um tempinho conversando, falando sobre liderança, liderados, e a gente segue uma ordem normal, né? Que o Baby Boomer está lá em cima, que o outro está embaixo. Mas é natural que acontece nas empresas quando as gerações se invertem. Sim. Que o liderado é a geração maior e o líder é a geração menor. Sim. A gente não tem esse conflito também? Tem, mas aí eu entendo também, quando acontece isso, esse liderado mais sênior em termos de idade, ele assimila bem. Porque ele entende que ele ficou na zona de conforto, que ele não buscou aquilo que essa geração buscou, que é o conhecimento. A maioria dessa geração Z ou está na universidade ou está cursando pós-graduação. E a geração que está no chão de fábrica ou no chão do escritório, alguns deles, por experiência, por acomodação, atingiu aquele nível de senioridade técnica. E não vai além disso, né? Quando chega alguém com essa ousadia, com esse conhecimento, com essa facilidade, essa destreza com tecnologia, ele facilmente supera e assume, muitas vezes, uma gestão, uma gerência. Mas aí eu falo que essa geração nova está preparada para fazer essa gestão sobre uma outra geração mais velha? Ninguém está preparado para nada. Nem o mais velho está preparado para liderar essa e nem o mais novo. Por isso a importância... A mão é dupla mesmo. Então. Por isso a importância da área de recursos humanos, capacitá-los para isso. Eu gosto de usar os 5 princípios da liderança, né? Vou falar dos 4, depois eu falo do mais importante. O quinto é o último, que o pessoal fala. Não é que é o último, né? É o mais importante. O quinto é o mais importante. Eu digo assim, funciona em casa e funciona em qualquer lugar. Ensino, exemplo, cuidado e disciplina. Os 4. Eu tenho que ensinar, eu tenho que dar exemplo, eu tenho que cuidar dessa turma, eu tenho que disciplinar. Mas o mais importante, aprender. Porque se eu não aprendo, eu não ensino. Então, o RH tem que estimular, incentivar os profissionais a aprenderem, né? Uhum. Então, eu entendo que a gente vive hoje num momento de mudanças que são exponenciais, cara. Nunca mudou tão rápido as coisas assim, né? E se eu não me dispor a aprender o que está mudando no mundo,
eu acabo ficando a reboque, né? Então, mas quem tem mais facilidade de aprender e disposição é a geração nova. Eles aprendem muito rápido. Eles são multitarefas. É incrível. Eu vejo, às vezes, a minha filha com fone de ouvido, ouvindo música, no computador e com um livro do lado. E no computador um monte de aba aberta. E eles não têm dificuldade de mudar de uma aba para outra. E de vez em quando ainda pega o celular, ainda rola a telinha, manda um WhatsApp para algum colega e continua trabalhando. E é engraçado, né? Que há um tempo atrás, estou falando da minha época, o pessoal sempre falava, você precisa ter foco. Para você Eu acho que o foco é importante, mas eles desenvolveram uma habilidade que eu não tenho. Mas será que é uma experiência que você se aprofundava num assunto, enquanto que o dele ele fica Pode mais... ser. Eu vou até dizer, assim, é um pensamento meu, tá? Que antigamente a gente, para poder fazer um trabalho, a gente tinha que conhecer ele como um todo. Até decorar Com leis. profundidade. Decorar leis, fazer uma série de... Guarda muito na memória. Com a tecnologia, você não guarda mais na memória. Sim. Fica tudo arquivado no isso aí. seu documento. Então você passa a não ter essa preocupação de fazer alguma coisa e guardar. Porque você vai lá no banco e busca essa informação. Diferente da nossa geração que tinha que estar o tempo todo guardado na memória, porque se você me puxasse um assunto agora, eu tinha que saber que a lei tal, ela serve para isso. O meu questionamento com relação a isso é será que é demandado hoje tanto foco quanto foi da nossa geração? É. Então, porque a gente antigamente precisava ter na memória, porque você não tinha um celular para pesquisar, que deixa eu pesquisar. E eu digo que vai ficar, a nova geração, ela vai ficar mais leve ainda por conta da IA. Porque você hoje já não cria mais, você vai pedir para IA criar. Mas olha, a gente tem que entender o que aconteceu. O que tem hoje aí de IA, de tecnologia, não foi desenvolvido por personagens da minha geração, não. Foi essa garotada que produziu isso. Mas é a gente que está colocando. Eu a gente que está entendo construindo. Isso, eu entendo. Por isso que eu tô falando. A nova geração vai ter o nosso conhecimento com a tecnologia que eles trouxeram. Eu não tenho dúvida. Então, os próximos, né? Vamos dizer o que você me falou agora, que eu já não lembro mais qual que é a nova geração, que nem nasceu ainda. O Alpha. Não, nasceu. Nasceu, então, mas não entrou no 7, mercado. 8 anos, 9 anos de idade. Não entrou no mercado. Esse Alpha, ele vai trabalhar até mais rápido do que a gente, porque até mais rápido que os atuais, porque eles não vão pensar. A IA vai fazer para eles. Olha que interessante. Eu tenho um netinho. Meu neto nem foi alfabetizado ainda. Mas ele ganhou um tabletzinho para assistir os desenhos lá, a marcha, né? Os desenhos Fica lá no canto. Ele sabe entrar no YouTube sozinho. Não é alfabetizado, nem fala direito ainda, mas ele vai lá com o dedinho dele, sobe a já tela, sabe qual entra na marcha, entra na galinha pintadinha, sem Ele sabe onde está, alfabetização, né? sabe onde está, né? Então, tem uma coisa que é meio que vai aderindo ao conhecimento, vai desenvolvendo, sem fazer grande esforço. Eu não Mas sei porque fica como no vai ser. DNA das pessoas, né? Você sabe, eu participei de uma palestra e estava um ex-ministro da Educação da França. Foi uma palestra maravilhosa. E ele fez a gente refletir sobre o futuro do humano, né? Como que vai ser? Porque a gente vai perder muito da capacidade que é do humano, que é do próprio do homem, que é o nosso poder de escolha, que é o nosso poder de decisão. Porque tudo isso vai estar conectado a uma máquina, dependendo de uma... Sem de nenhum uma sentimento, máquina. né? Você vai chegar ao ponto de chegar no restaurante e lá o garçom, na hora que você faz sua biometria lá, não tem garçom mais, Não, né? cozinha. Você já só vai saber falar. que mesa que você quer sentar, qual a iluminação você prefere, que vinho você gosta. Então você vai Os algoritmos já limitar, contaram. Já contaram. Então vai vir novamente aquela mesma proposta para você. Você perde a tua capacidade de escolha e de experimentação diferente. E isso vai relegando a humanidade numa categoria de pessoas manipuladas, né? Elas vão ser feitas sabe, do jeito você vai ser de segunda linha, assim, você é plenamente dispensável. Mas se você... Eu fiquei tão preocupada com isso, assim. Mas sério, se você olhar na sua rede social, dependendo de onde você está buscando o assunto, só vem aquele assunto para você. Mas é isso, é disso Eles que a já gente estão tá fazendo, o falando. algoritmo ele já faz essa leitura que vai levar isso para uma IA, que a IA vai chegar lá, vai enxergar você, vai te identificar e vai fazer exatamente isso que você falou. Ela gosta de sentar ali, ela tem isso, ela... Os próprios streamings, né? Que filme que vem? Aqueles que você mais... Primeiro você seleciona quais filmes você achou legal. Em cima daqueles, ele já sabe qual que ele pode te só vem sugerir. aqueles. Às vezes você quer ver uma coisa diferente e não acha. Agora, você falou muito do que as gerações anteriores podem aprender com os mais novos, né? Com as gerações mais jovens. Mas e o que esses jovens Pode nos ensinar? precisam aprender sobre o mundo corporativo, Daniel? Porque, assim, a conversa com os profissionais de RH, com os nossos colegas de RH, é sempre a mesma. Puta, é uma geração, nananã, e reclamam, e o pessoal que não quer se submeter a regras, que quer ser diferente em tudo, enfim. O que eles precisam aprender sobre o mundo corporativo?
Tem que entender que o mundo corporativo, como qualquer instituição, inclusive a escola que ele estudou, tem normas, procedimentos, regras, né? E eu acho que eles não são herméticos a isso, não são fechados a isso. Eles são fechados muitas vezes ao rigor que essas normas têm, que muitas vezes a gente tem que fazer algum tipo de ajuste, né? Eles têm um modus operandi que não é a janela de tempo, horário de entrada e horário de saída, mas é entregas. Quando a empresa entende isso, que não vai ser prejudicada, que ela não vai ter menos produtividade se ele trabalhou menos ou trabalhou fora de uma janela de tempo, que é a janela comercial, né? Quando ela aprende isso, ela obtém o melhor. E as empresas de tecnologia entenderam isso. Sim, são as mais flexíveis. Exatamente. Né? Agora, tem alguns negócios que ainda não dá para fazer isso. Por exemplo, a produção, não dá para fazer produção home office. Né? Tem algumas atividades que esse tipo de dinâmica que eles gostam não é possível. E por isso que eles estão fugindo delas. Né? Então, para a gente ter eles lá, eu tenho que oferecer algo melhor para eles. Né? E o que seria esse algo melhor? O que eles buscam? Pois é, eu também... Outro dia perguntei para minha filha, né, até para escrever um artigo que eu publiquei no LinkedIn, o que ela esperava de um emprego, de um trabalho. Né? E aí ela falou uma coisa que eu fiquei pensando, falei, mas será que ela foi verdadeira nisso? Será? Mas eu acho que sim. Eu vou usar o termo que ela usou, tá bom? Eu não usaria esse termo. Na hora que eu falei, filha, o que você quer do emprego? Ela falou, pai, eu não quero Gympass, eu não quero convênio médico, eu não quero aqueles planos de aposentadoria, né, de previdência privada, eu não quero isso. Eu falei, o que você quer então? Eu quero um líder fodão. Eu falei, o que é um líder fodão? Um sujeito que me oriente, que me dê feedback. E ela colocou uma série de coisas, eu falei, puxa vida, é tão simples, né? Simples, né? É se comunicar, né? Ser claro, estabelecer metas e objetivos muito, muito claro e com prazos para entrega. Eu preciso disso, pai. Né? Eu não quero ninguém que fique no meu cangote fungando, microgerenciando. Ai, meu Deus. Né? E é tudo que a gente faz. Então, e que eles também ainda não aprenderam a fazer. Então, eu entendo assim, que se a gente for num processo de integração, de acolhimento desse povo, né, que o pessoal chama, o embarque, né, desse pessoal na organização, ele tem que ser diferente daquilo que a gente vem praticando há 30 anos. Aquela integração que massacra o dia inteiro dele. Não ensina nada. Não ensina nada, que é chato e desagradável. Vamos embarcá-los, né? Vamos fazer o onboard, né? Assim que o pessoal usa o termo, de uma maneira diferente, onde a gente fale que é saudável seguir regras, né? Que essas são as regras, né? E procurar flexibilizá-las, algumas delas, porque tem algumas regras que não faz sentido nem pra gente. Nem pra gente, adulto, né? Então, eu acho que tem sim, eles têm flexibilidade. Eles saíram de uma escola, e a escola tinha regra, né? E se eles conviveram lá sem nenhum problema, por que não vai conviver no ambiente de trabalho? É porque no ambiente de trabalho talvez seja rude demais até com a gente. Só que nós não tivemos a coragem de enfrentar. Eu não questionar. Eu tinha medo, eu tinha receio de questionar o meu chefe em coisas que eu não concordava. Que eu engolia. É que também a gente está ouvindo agora a geração sanduíche, né? Que é a nossa. A gente tinha um monte de responsabilidade financeira e essa geração ainda não tem, né? Mas essa geração não quer passar, por exemplo, o que nós passamos. Sim, né? não, eu tenho colegas que têm filhos e os filhos comentavam, eu não quero sofrer como meu pai sofreu. Eu vi quando meu pai foi desempregado, ele entrou no processo depressivo. Né? Eu não quero passar por isso. E hoje eles querem ser empreendedores. E tem um movimento crescendo no mundo inteiro que é o tal do gig economy. Sim. A economia gig, a economia do empreendimento, a economia do trabalho por demanda, por job, por freelance. Né? Isso está crescendo no Brasil. Hoje 30% das empresas MEI são de jovens de 18 a 25 anos. Né? Então, por isso que eu insisto muito, e eu gosto muito de trazer jovens aqui para falar dessa questão do empreendedorismo, né? Então, já tivemos aqui o Vitor falando, o Denner falando de empreendedorismo social, um jovem negro da periferia que preferiu investir num projeto pessoal, social, sim. do que ir trabalhar numa grande organização lá de energia que ele trabalhava. Ele pediu demissão para se dedicar ao empreendimento social dele. Tem as causas deles, as ideologias deles. Que é lindo, né? Que é muito legal. E, de alguma forma, a mídia social potencializa isso, né? Porque eles divulgam isso e acabam estimulando outros jovens. Eu não vou trabalhar de empregado como meu pai foi. O que ele ganhou? Né? Não ganhou nada. Até pode ter ganhado materialmente, mas isso não é o que ele valoriza. Eu só posso deixar registrado que eu não concordo com tudo. Claro. Entendeu? Eu acho que se nós hoje estamos numa posição, se hoje a gente tem algumas condições, é graças à forma que a gente foi conduzido. Claro. Eu acho que eu não posso dar o crédito de 100% para a nova geração por ela falar que não quer isso. Porque se ela não quer, o que ela está fazendo? Está vindo o resultado? Não, mas talvez ela não queira o sofrimento que isso causou. Então, mas e você acha que não vindo o sofrimento, hoje o nível de pessoas que estão depressivas, pessoas que estão com alguns sentimentos... Ansiedade, né? Crise de ansiedade. Será que isso não está causando? Por quê? Porque eu começo a querer as coisas, mas eu não sei por onde começar. E aí a ansiedade vem. Porque eu não sei por onde eu faço. Eu quero abrir uma empresa porque meu amigo abriu. Mas eu vou fazer o quê? Eu vou ser o quê?
Então entra exatamente essa ansiedade na pessoa. Porque não é todo mundo que tem capacidade de ser um empresário. Mas aí entra pessoas como a Célia, como eu, que se dispõem a mentorar. Perfeito. É verdade. Estava comentando agora com a Célia que eu estou finalizando agora, tá indo para a plataforma de tecnologia, uma ferramenta para ajudar o jovem a identificar qual que é o perfil vocacional dele, para onde eu devo ir, né? Maravilhosa, a ferramenta vai Mas eu acho ajudar que muito. Então, gente como a gente pode ajudar esse povo E acho aí. que precisa criar um app para poder atingir o maior número Então, mas de está pessoas. sendo criado um app. Porque se ficar vinculado somente a um profissional, aplicar Não, essas não. coisas, você não atinge É um público maior. Isso, a gente queria democratizar isso, estava até falando, algo assim muito acessível, né? É quase que, não vou dizer que é de graça, porque tem um investimento da parte da gente. Que precisa ser considerado, né? Porque você tem que levar isso para uma plataforma, você ocupa espaço numa nuvem, tem uma série de coisas. Sim. Mas é muito democrático, que é muito acessível, né? O nosso objetivo com isso não é lucrar e ficar rico. Aliás, eu nem tenho motivo mais para ficar rico. Eu estou com 66. O dia que É ganhar, o meu já caso, ganhou. viu, Pra quê? Daniel? Eu falei, também. Se eu ficar rico agora, eu vou deixar meus filhos brigando. Não é? Então, inclusive, Dizem que herança gera briga, então para que vai ficar eu brigando? falo para meus filhos, quando eu viajo, quando eu troco de carro, eu falo, estou gastando a sua herança. Que é para vocês não brigarem. né? Exatamente, para não Exato, brigar. concordo. Então, mas é o nosso objetivo, eu acho que essa é uma das qualidades do Baby Boomer, né? É que ele chega nessa fase da vida e fala, pô, qual vai ser o meu legado? Eu penso nisso, eu quero deixar um. Tá? Então eu escrevo. Aliás, vou lançar um livro em janeiro. Você tem mais um, né? Tenho mais um em janeiro. Qual que é o livro? Não, o livro que eu lancei esse ano aqui foi o DISC de A a Z, que é para Isso. ensinar os profissionais de recursos humanos a fazer uma leitura dos perfis. Mas tem o meu livro agora, que eu vou fazer uma das edições, que é o livro Insight. Foi o livro que vendeu mais de 1 milhão de É cópias. lindo esse livro. Foi Poderia ter em trazido 1999 que eu lancei esse livro. Né? Esse livro caiu na mão de um radialista da Rádio Nova Brasil. Ele lia todas as manhãs e acabou potencializando a venda do livro. Né? E recentemente, e olha que coisa interessante, recentemente eu fui numa empresa, negociei lá um projeto com a gerente de RH. Ela falou, olha, eu quero te apresentar para o meu diretor, o nosso CEO, né, para ele saber quem vai conduzir o projeto aqui. E quando eu entrei na sala desse CEO, um sujeito mais ou menos uns 40 anos de idade, de 38 a 40 anos de idade. E aí ele, conversando comigo, ele falou, o teu nome é Daniel de Carvalho Luz ou Daniel Luz? Eu falei, olha, eu costumo assinar meus artigos, as coisas que eu faço, como Daniel Luz, mas meu nome é Daniel de Carvalho Luz. Ele falou, pô, você sabia que você fez uma tremenda diferença na minha vida? Caramba, eu falei, como assim? Cara, que delícia. Não tem nem ideia. Ele falou, não, porque quando eu tinha 16 anos, minha mãe me deixava no ângulo, eu estudava no ângulo, e ele comentou que ele não descia do carro enquanto o Irineu Toledo não terminava de narrar o livro. Ele falou, pô, e aqueles textos me motivou a fazer engenharia, me motivou a ser uma pessoa diferente. E hoje eu estou aqui CEO dessa empresa e você tem uma contribuição. Pô, eu cheguei em casa, eu contei para minha mulher, falei, pô, eu vou reescrever o livro, que legal. vou fazer um outro livro. Eu ia ouvindo, eu levava minha filha, né, 7 horas da manhã, ela entrava no colégio, a gente saía de casa 6 e pouco, 6:30, mais ou menos, e a gente ia ouvindo o Irineu todo dia, lendo os textos do Insight. Era muito gostoso. E minha filha nem falava nada, ela ficava quietinha, Ouvindo ela as só histórias, ouvindo, né? sabe? Então, eu acho que deu muito certo, porque ela é uma mulher incrível. Não, muita gente, eu recebo muito feedback, mas esse feedback de um sujeito que eu nem tinha ideia, que era um menino, né? E que ouvia as histórias, e essa história, ele, por 25 anos, Impactou ele guardou. na vida. Aí eu escrevi o novo livro, o Insight, 25 anos depois, né? Que legal. E que vai ser lançado em janeiro. Né? Aí você volta aqui para contar Claro, desse livro, hein? Já falando sobre uns trechos dele. Sim, sim. Muito bem. Daniel, chegamos ao fim, infelizmente, né? Faltando um monte de coisa. De coisa, aqui pra falar. Fica para uma segunda etapa. Uma segunda etapa, né? Mas que delícia conversar com você. E eu queria que você deixasse uma mensagem aí, principalmente para os Gen Z que estão chegando no mercado de trabalho, que estão entrando no mercado de trabalho. Que conselho você daria para essa geração? Bom, para essa Você que galera- pode, será que eles querem? Eu acho, não, claro. Eu entendo que alguns deles têm o sonho do mundo corporativo e outros têm o sonho de Do empreender, empreendedorismo. né? Então, não importa qual é o sonho, o importante é colocar energia nesse sonho, né? Acreditar nele. Se você tem o sonho de empreender, acredite que o teu projeto, a tua empresa vai dar certo. E acredite também, né, que se você tem o sonho do mundo corporativo, de chegar ao topo da pirâmide, lá em cima, como no level C, né, o nível C, né, que também é possível. Claro que tem uma jornada, essa jornada implica em aprender, né, em ler, em estudar, se aprofundar nos temas, mas eu acredito na força da juventude e entendo que o futuro do mundo é essa garotada que está hoje aí. E a herança que você está deixando para eles também. Exatamente. Que legal. E, Daniel, e aonde que os nossos ouvintes te encontram? Você está nas redes sociais? Olha, eu Onde não sou tá? muito ativo nas redes sociais tradicionais. Eu sou Tá. ativo no LinkedIn. Que eu entendo que é uma E no mídia LinkedIn profissional. você está com? Daniel de Carvalho Luz. E aí eu escrevo quase todos os dias um artigo, publico as minhas palestras, os slides das minhas palestras. Se alguém, inclusive, quer utilizar, eu deixo aberto lá. Né? E se precisar de informação, de ajuda sobre quando é que você encontrou essa referência bibliográfica, fique à vontade. Tem o meu WhatsApp lá, a gente pode conversar pelo WhatsApp. Eu atendo todo mundo, viu? Eu gosto. É o que a gente pode fazer. Pode fazer, né? Chegou Isso nessa aí. fase da vida, né? Então, Muito A legal. gente tem que estar aqui para isso, para isso aí. compartilhar e dividir. tá bom. Legal, Célia. E agradecendo mais uma vez a Ritaco Seguros e a Trilha Empregos por estar nos concedendo assim
um momento bem agradável aí de estar ganhando conhecimento, como a gente acabou de ganhar hoje aí com o Daniel. Agradeço mais uma vez a sua presença e espero contar contigo na próxima também, que a gente venha fazer Você trazer teu livro aqui Legal. pra gente Será um conhecer. prazer aqui em janeiro, final de janeiro, eu estar aqui com o meu livro falando um pouco dele. Que legal. Gente, agradeço a todos aí que estão assistindo. Peço para que compartilhem também, dê seus likes e que façam do nosso canal um cotidiano aí para poder aprender mais com a gente, ok? Agradeço mais uma vez e até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.